Bom, relativamente à divisão político-administrativa, como sabem, eu já manifestei a minha posição relativamente a isto e fui, claro, bastante perentório quanto a esta medida que considerei na altura muito simplória e que vai afetar no futuro a própria história da cidade de Luanda e, aliás, já começou a afetar, mas no sentido mais negativo. Infelizmente, não foi possível nós encontrarmos a solução, do meu ponto de vista, a solução ideal. Luanda é um espaço com a sua própria história. Luanda foi um conjunto de museques que tinham proprietários, eram espaços que tinham os seus próprios nomes, as suas próprias designações, não é? Quando a gente fala em Rangel, estamos a falar de um proprietário. Quando nós dizemos Marçal, estamos a falar de um proprietário de terras. Quando dizemos Buriti, estamos a falar de um proprietário de terras. E neste caso, o Buriti, que deu origem ao chamado Museque Buriti, era aí onde se concentrava, digamos que aí tínhamos o núcleo de Luanda, o centro, não é? Que começa ali mais ou menos na Mutamba e vai até o São Paulo, passando pelo Quinaxis, aquela zona, Miramar. Portanto, este, este território, que era o Museque Buriti, era aí onde se concentrava, enfim, a vida da cidade de Luanda. Estamos a falar até os anos 1860, por exemplo, não havia nada, quase nada, eram terras e depois isso passou de proprietários individuais para sociedades. Por exemplo, apareceu a SAPU, não é? A Sociedade Agropecuária do Ujimaca, as CAOPs, né? As companhias agrícolas, não sei o que, Pinto, a Precol, por exemplo, que era a fusão de duas empresas que começaram a trabalhar no sentido de terminarem com os museques até 1985. Isso foi pensado do início da década de 70, né? Porque havia o plano de eliminar tudo que era museque até 1985. Portanto, em 13, 14 anos já havia essa perspectiva e só depois de Catete é que começaria então a aparecer outro tipo de habitações mais precárias, onde as autoridades portuguesas tensionavam dar continuidade à cidade e até fazer algum tampão. Mas é para dizer que nós, ao tomarmos decisões dessa índole, as medidas não podem ser simplórias, como eu digo. As medidas têm que ser bem estudadas, têm que ser tem que haver investigação prévia, tem que haver consultas. Os historiadores, os sociólogos, os antropólogos, os urbanistas, os engenheiros, os arquitetos, toda essa pleia de especialistas e até de luandenses que já cá estão há muitos anos, que viram crescer Luanda, que viram fazer Luanda, que muitos deles ainda estão vivos. Estas pessoas têm que ser chamadas para conversar antes da gente tomar medidas. E as medidas não podem ser, quando a gente vai mudar a história, a cultura, vai dividir a cultura, vai separar os hábitos, vai separar as tradições. Isso não pode ser feito nem mesmo em 3, 4, 5 meses. Isso tem que ser feito em anos. São estudos que podem durar 2 anos. E tem que envolver muita gente. Portanto, o mesmo está a acontecer, agora está a acontecer, aquilo que aconteceu com as edificações. O que é que aconteceu com as edificações em Luanda? A mesma coisa. Chegamos e, de repente, com aquele nosso espírito da urgência, da pressa, tivemos a fazer alterações profundas da história da cidade, modificando edifícios, demolindo edifícios, alterando tudo que é a própria toponímia, não é? Nada
praticamente nada foi preservado. O bairro do Café. O bairro do Café, se café foi o nosso petróleo, devia continuar a existir o bairro do Café, os nossos, as gerações vindouras, e mesmo até as últimas gerações depois da independência, deviam ter o conhecimento profundo desta história da cidade de Luanda. Isso não está a acontecer, infelizmente. Estamos a derrubar tudo que é história. Estamos a derrubar tudo que é cultura, a idiosincrasia das pessoas, aquele afeto, digamos assim, aquele afeto do cidadão com o espaço, com o sítio, com o local, com o lugar, aquela identidade própria dos sítios, a identidade dos lugares. Você fala, por exemplo, da. Vamos puxar aqui um exemplo muito concreto. O que é que se traduzia, o que é que havia ali no Largo do Pelourinho? Está a ver? Portanto, tudo isso é para que nós tenhamos também identidade. Luanda tem que ter a sua própria identidade. O Largo da Ingombota nunca foi capital de Luanda, nunca foi. O Largo da Ingombota não pode ser a capital de Luanda, porque não tem história. Não tem estaleca para isso. E, portanto, estamos aqui a fazer uma alteração profunda, complexa, sem respeitar aquilo que seria o mínimo de, de respeito à cultura, de respeito às tradições, o mínimo que seria para respeitar os nossos hábitos até e costumes. Porque isso aqui agora é uma cidade com mais de 10 milhões de habitantes. E, portanto, temos que respeitar tudo isso. Preservar aquilo que é possível preservar. Fazer as alterações sempre tendo em conta que deve-se manter o núcleo, a raiz, a história do sítio, a história do lugar, para que os nossos jovens, os nossos filhos, nossos netos possam também conhecer onde nasceram e como é que era antes e como é que é agora. Portanto, quando me perguntam se estou de acordo com a nova divisão político-administrativa de Luanda, é claro que mantenho a minha posição, é não e é não. Nós não podemos concordar apenas com aquilo que, mesmo até que seja uma maioria de decisores públicos, ainda que estejam em maioria, porque nós somos milhares de cidadãos, somos milhões de luandenses, não é? E as nossas opiniões, as nossas propostas devem ser tidas em conta. E uma das coisas que eu recomendaria aos membros do governo, que geralmente realizam consultas públicas, eu apelaria a que optassem por uma norma, né? Deveria haver uma norma técnica, uma norma cientificamente suportada para nós criarmos aquilo que seria a metodologia da consulta pública. A consulta pública não pode ser continuada nos termos em que a gente tem feito, porque isso é tudo menos uma consulta pública. Temos que parar, mas parar mesmo, porque nós enganamos-nos a nós mesmos quando dizemos que estamos a realizar uma consulta pública e fazemos uma reunião e convocamos as pessoas vêm, sentam-se e nesse mesmo dia tomam decisões. Isso é tudo menos consulta pública. A consulta pública implica até dar oportunidade às pessoas que vão ser consultadas de elas mesmas também realizarem consultas. Isso leva tempo, meses. Se eu for convidado para participar de um processo de uma consulta pública, eu pedirei no mínimo aí 3 meses, para eu próprio também fazer uma busca, para eu próprio preparar-me para dar depois uma decisão ou uma ideia relativamente a um determinado processo.
Portanto, a primeira recomendação, e eu aproveitaria o dia de hoje, que é o dia da cidade de Luanda, para enfatizar isto, quero mesmo sublinhar que precisamos de aprender com os nossos próprios erros. Consulta pública não é aquilo que a gente tem feito já ao longo de muitos anos. Temos que parar. A consulta pública não é assim que se faz. E mais, e mesmo até quando a gente faz consulta pública com, com pessoas a quem nós consideramos pessoas importantes, é sempre bom gratificar através das reuniões que se vão realizando. Quando a gente participa numa reunião dessa índole, dessa magnitude, dessa importância, precisamos de remunerar. Era assim que se fazia no tempo colonial. No tempo colonial, as pessoas eram compensadas financeiramente pela participação em casos dessa natureza. Quando se reuniam, eles recebiam uma senha de presença. E é preciso sistematizar, é preciso normatizar. Portanto, essa é a minha recomendação para o 25 de janeiro de 2025. Espero que este ano, até 2026, até janeiro do próximo ano, possamos vamos mesmo fazer uma revisão daquilo que a gente está a fazer. Eu acho que se nós refletirmos bem, se nós chamarmos outras pessoas, se nós fizermos uma verdadeira consulta pública, nós vamos voltar outra vez à primeira forma. E Luanda há de ser outra vez a capital de Luanda. Não há motivos para nós fazermos essa alteração. É claro que eu vou respeitar. Se me perguntarem se eu vou respeitar o decreto, a lei, claro que vou respeitar a lei, vou respeitar o decreto que for emanado a partir de uma autoridade legalmente constituída. Mas isso não há legitimidade nessa autoridade para fazer essa alteração. Não há legitimidade. Até porque é preciso nós também criarmos já as autarquias, para que sejam os próprios cidadãos a decidirem sobre o destino dos seus próprios lugares, dos seus próprios sítios, do seu próprio local de residência, porque as pessoas têm que ser tidas em conta. Eu costumo dizer que temos vários capitais, vários ativos, e um dos ativos mais importantes, se não mesmo o mais importante, é aquilo que nós chamamos o capital humano. Os Estados Unidos, por exemplo, o capital humano dos Estados Unidos representa 2/3 daquilo que é a riqueza total do país. Portanto, o capital humano é muito importante. E quando nós fazemos consultas públicas, estamos a ir ao encontro do capital humano, do conhecimento, dos historiadores, dos urbanistas, dos engenheiros, dos arquitetos. Estamos à procura de um acervo intelectual que possa servir para nós introduzirmos os fenómenos, realizarmos as modificações, fazermos as melhorias que são necessárias para o desenvolvimento do nosso país.